Eu estou aqui em Salvador, fui convidado para fazer uma palestra no Instituto de Formação de Líderes e agora há pouco, no almoço, eu tive um dos papos mais engrandecedores dos últimos tempos. Um papo de abrir a cabeça, de conhecer as pessoas que estão lutando no lado oposto ao seu, para entendermos como a gente pode mostrar a realidade para essas pessoas, mostrar a vida como ela verdadeiramente é. Então, fica um pouquinho nesse vídeo, ele vai ser curto, mas eu vou mostrar quem é essa pessoa, qual a trajetória dela de forma rápida e o que fez ela deixar de ser comunista e militante de partidos e movimentos comunistas para se tornar um engajador na causa liberal e pró-empreendedora e agora faz parte do mercado financeiro. Então, começando aqui de novo, eu estou em Salvador, fui convidado pelo Instituto de Formação de Líderes, vou falar hoje à noite sobre as minhas experiências em países diferentes como Cuba, Venezuela, que aliás dia 12 de junho agora lança no Brasil Paralelo, na plataforma do Brasil Paralelo, um documentário comigo, onde eu sou a cara principal desse documentário, junto com o Fábio, que foi comigo. Mas enfim, eu fui convidado para falar sobre essas experiências e fazer uma relação com a perspectiva econômica que a gente tem adiante, dado o cenário macroeconômico adverso no Brasil e no restante do mundo. A possível e provável recessão dos Estados Unidos, da Europa, como vai impactar o Brasil, a parte do arcabouço fiscal, ou seja, um cenário macro voltado para a realidade como ela é. E aí foi quando quem me convidou foi o Fernando, em que eu tive o prazer de conhecê-lo. Primeiro, quando me chamaram para palestrar na LibertyCon, que teve a presença de diversos palestrantes em prol da causa da liberdade. Foi lá em Belo Horizonte, há uns meses atrás. Depois eu o conheci num evento que a gente fez em Iporanga, no interior de São Paulo, no Summer School do Instituto Mises Brasil. E lá eu conheci algumas pessoas que eram da esquerda, eram militantes, não simplesmente simpatizantes com a causa, mas militantes da causa, e que cada um pelo seu próprio motivo acabou vendo a realidade e deixaram de lado. Grande parte deles me falou que foi pelo Brasil Paralelo, mas eu atribuo esse mérito a eles mesmos, uma vez que eles se permitiram ouvir uma causa contrária àquela que eles defendiam, e aí sim permitiu ler mais, entender mais, vivenciar novas experiências e perceber que a realidade é uma só. Não podemos lutar contra a mudança natural, contra a natureza. Ela vem e bate a porta, e quando ela bate mais forte, a gente empurrou a sujeira para debaixo do tapete, a coisa é muito mais complexa e o problema é muito maior. Então, Fernando foi o que fez a ponte entre o IFL e eu, e agora estou aqui em Salvador, graças a esse convite, de novo, feito por ele. E aí ele me contando que até um ano e meio atrás, ele não apenas era simpatizante da esquerda, como ele era comunista declarado, participava de movimentos estudantis do PCB, o Partido Comunista do Brasil, não o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, né? Fazia parte da União da Juventude Revolucionária, União da Juventude Marxista, enfim, não lembro exatamente, o JL e o JR, que é a União da Juventude Revolucionária, de movimentos da UNE, da União Nacional dos Estudantes, em que ele me explicando como está tomada 100% e financiada pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que recebe dinheiro do fundão. E aí eu comecei a fazer perguntas para ele para entender a cabeça de como esses militantes comunistas pensam, né? Sem fazer um juízo de valor, mas entender qual é o movimento deles, o que eles acreditam. E ele me falou, e foi um papo assim engrandecedor, porque uma coisa é você ouvir da boca de uma pessoa que percebeu que viveu aquilo por 4 anos, subia em cima de trios, militava, fazia movimentos de rua e percebeu que aquilo era uma farsa, ou que aquilo não para de pé. Então ele me falou um ponto importante, que ele percebeu que aquilo não melhorava a vida dele e que ele queria era poder dar uma vida melhor para sua mãe e que aquilo estava deixando ele muito mais amargo, e percebeu que a mãe não estaria melhorando o seu nível de vida. Ele vem de uma família de funcionários públicos no geral, então grande parte formado por
pessoas que apoiam a esquerda, e ele foi além, ele virou comunista, e ele me explicando que essas pessoas, eles defendem um movimento de revolução armada para a tomada do Estado como um todo, e sim, eles estão defendendo isso até hoje, estão dentro das universidades federais, como aqui na Universidade Federal da Bahia, onde ele fazia história e teve que trancar, porque ele começou a sofrer algum tipo de xingamentos, ou o que quer que seja, por parte de militantes do movimento que continuam lá. E eu enchendo ele de pergunta, e ele falou, sim, o movimento quer realmente tomar o poder do Estado, tomar pela arma, e diz que lutam aquele papo de proletariado, oprimido, opressor e tudo mais, e ele percebeu que isso não parava de pé. Falei que era super nobre, ele tem um conteúdo incrível a ser divulgado, então vou marcar ele, sigam eles, porque ele leu muito sobre Trotsky, ele leu muito sobre Mao, ele leu muito sobre a China, ele leu muito sobre Lenin, Stalin. Portanto, não é simplesmente um militante que fala da boca para fora, ele foi leitor, ele mergulhou na causa, ele realmente acreditava naquilo, até perceber que o movimento, que não é um movimento, mas que é uma enganação, as ideias econômicas não prosperam, não param de pé, e aquilo simplesmente não tem como existir. Mas o meu ponto principal era como entender a cabeça deles, o que essas pessoas realmente pensam em 2023. E ele me falou que as pessoas realmente acham que o movimento comunista, como deve ser, nunca foi implantado mesmo, e que eles realmente acreditam que eles têm o direito de fazer qualquer revolução, taxam todo mundo que não é de comunista de fascista, e que eles acham que eles têm o direito de fazer absolutamente tudo contra essas pessoas, porque essas pessoas lutam contra o proletariado, não levam em consideração as causas proletariadas e não levam em consideração a vontade desses oprimidos. Com isso, eles se sentem no direito, como eles lutam pelos oprimidos no linguajar deles, eles têm esse direito de fazer a causa, inclusive viver na hipocrisia, como eu perguntei para ele, mas você vinha, a gente foi almoçar num shopping legal aqui em Salvador, um shopping de luxo, e ele falou, sim, eu vi aqui, até porque a gente lutava pela causa do proletariado, então eles se sentem no direito de poder usufruir daquilo que eles condenam, pelo fato deles lutarem pelos proletariados. E eu perguntei, vocês já perguntaram, ou você, ou quem ficou no movimento, pergunta se os proletariados querem isso? E eles acham, isso pouco importa, porque os proletariados são massa de manobra e eles estão enganados pelo sistema capitalista. Então eles não têm como dar opinião, uma vez que eles estão cegos, não conseguem ver a realidade como é. Enfim, aí ele percebeu que esse movimento não funciona, que a economia não para de pé, que, portanto, seu nível de vida não melhoraria e que o nível de vida da família dele tampouco melhoraria, né? O pai e a mãe dele não são pessoas de esquerda, a mãe já foi, ele falou, mas ele posicionou, ele mostrou um outro lado ao longo do tempo, e essa mudança aconteceu em 1 ano e meio. Então, veja, é muito recente. E hoje ele faz parte de movimentos liberais, ele faz parte do IFL aqui, ele quer entrar agora para o SFL, que é Students for Liberty, que tem no mundo inteiro, e eu falei, o teu conteúdo é muito rico, você precisa começar a se posicionar, porque a gente precisa furar a nossa bolha, a gente precisa, no bom sentido, furar essa bolha e passar um conhecimento para as pessoas que estão lá do outro lado, mas não se sentem totalmente compradas nessa ideia, e perceber que a economia não melhora com ideias comunistas, socialistas ou anticapitalistas. Ela não melhora. O sistema capitalista tirou nos últimos 200 anos o máximo do número de pobrezas que a gente viu na história nos últimos anos. Sim, há muita pobreza, mas ela melhorou e muito nos últimos anos. Portanto, Fernando, faço esse convite, coloca essa pressão aqui para você começar a fazer pautas no teu Instagram, nas tuas redes, porque o que você tem de ter vivido 4 anos, se debruçado em livros, papers, histórias de comunistas como Stalin, Trotsky, como a gente falou de tantos outros ali, é muito rico.
conhecer o movimento por dentro, explicar quais os próximos passos, para a gente simplesmente tentar mostrar às jovens que estão dentro desse movimento, que como você me mostrou, muitos são filhos de pessoas endinheiradas aqui na Bahia, como você que vem de uma situação de privilégio também, mostrar que essas pessoas estão sendo manipuladas, enganadas por um sistema que não para de pé. Que o único caminho realmente é propiciar um ambiente melhor de empreendedor, de livre comércio, de liberdade econômica, de liberdade individual, para que cada um consiga prosperar. Então, o ponto é, precisamos das suas ideias. São poucas pessoas que se abrem e realmente nos mostram como é a cabeça do outro lado, como pensa no dia a dia essas pessoas em pleno 2023. E aí sim a gente consegue trazer mais pessoas para o lado de cá. E não que o lado de cá seja porque nós estamos e tem que defender esse lado. É porque é o lado da economia que para de pé. O lado estatal já mostrou que ele não para e que ele simplesmente, no curto prazo, pode dar uma falsa sensação de melhora, mas no médio e no longo prazo, destrói a economia por dentro. Então hoje às 7 horas eu vou dar uma palestra para o IFL aqui em Salvador, vou mencionar sobre isso. Espero, Fernando, que a gente traga muito conteúdo junto aqui para todo mundo. Parabéns pelo teu posicionamento, parabéns pela mudança, mérito 100% seu. Ele falou que eu fui um dos grandes ajudantes nessa mudança. Ele começou a me seguir, começou a ouvir o meu conteúdo e ajudou muito a ele ter essa mudança de lado. Fico muito feliz com isso, mas como eu falei para ele hoje, o mérito é 100% seu, Fernando, porque você abriu a cabeça e se permitiu ouvir novas coisas para poder formar uma nova opinião, que é a opinião de levar uma vida melhor para a tua família. Meus parabéns. Por favor, traga conteúdos de como pensa o movimento de lá, como pensa a cabeça. Quem está aberto a ouvir para a gente poder fazer um debate, fazer um bate-papo, trazer pessoas que estão ali em cima do muro para o lado de cá, para o lado da liberdade, para mostrar que sem liberdade o ser humano, o Estado não funciona e não há ambiente empreendedor nem de investimentos. Mais uma vez, Fernando, contamos com você, meus parabéns e seja muito bem-vindo do lado de cá. Um forte abraço.